duas perguntas. Sobre flúor, que é, a pergunta está, mas o flúor não tirou o esmalte do dente? Bom, e depois não te esqueças, para não me esquecer, ele também pergunta, pode usar água oxigenada de 10 na escovação? Não percebi muito bem. Eu entendi a pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta aí do flúor, você tira aí o esmalte do dente. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Gente, pode perguntar. Fique à vontade. Essa questão do flúor é o contrário. O que tira o esmalte do dente, lembra da nossa parede, que a cárie e alimentos ácidos, o sumo de laranja, sumo de limão, isso vai destruir o esmalte do dente. Porque o que destrói o dente é o ácido, tanto da bactéria quanto da alimentação. É ácido que tira o mineral do dente. Pensa sempre assim. Não é o flúor. O flúor, ele trabalha ajudando e colocando novamente. O que acontece? O nosso dente, ele tem um processo que é a hidroxapatita, que é ligada ao cálcio. Tá? Então, quando a gente fala sobre essa parede, é isso. Quando o ambiente, o meio fica ácido, começa a sair hidroxapatita do dente e o flúor vai lá e coloca fluorapatita. Que substitui o outro. Okay. Entende? Então, é um processo de substituição. Você está perdendo e recolocando novamente. Okay. Isso é um processo contínuo. Por isso que é importante. Por exemplo, se você pegar aqui uma garrafinha de água, você vê que tem flúor aqui dentro. Tá? Por quê? Esse flúor que você ingere, ele é um flúor sistêmico e vai para a saliva. E a saliva também está fazendo esse papel de reconstrução do esmalte. E aí, quando você dorme, a sua salivação diminui. Ok. E aí você tem a ação das bactérias de cárie. E fazem a festa. E aí você tem um processo de desmineração maior durante a noite do que durante o dia. Porque a sua saliva tem um papel muito importante de proteção. Ok. Tá? Então é importante isso. Utilizar sempre aí com flúor. O flúor não destrói o dente. Ele é o que é o mais importante depois aí da remoção da placa. É a colocação de flúor. E a água oxigenada? Pronto, água oxigenada. A água oxigenada, isso é importante. Vamos lá. Qual que é a função? Qual que é a ideia da água oxigenada? Por que muitas pessoas falam? Nós temos aqui na boca muitas bactérias. Aeróbicas e anaeróbicas. Ou seja, bactérias que não sobrevivem no meio oxigenado. Então, a ideia de colocar água oxigenada é criar um meio tão oxigenado que bactérias anaeróbicas não conseguem sobreviver. Tá? Então, essa ideia de utilizar água oxigenada é na tentativa de utilizar a água oxigenada como um antibacteriano. Ok. Tá? Ou seja, eu vou criar um meio... Como se fosse um Listerine da vida. Isso, tá? Enfim, em alguns momentos você pode utilizar, mas eu não indicaria um uso contínuo. Tá? Por exemplo, após uma cirurgia, enfim, um caso de pericoronarite, enfim. A gente não passa muito por quê? Porque ela não é muito eficaz. A verdade é essa. A água oxigenada, você tem hoje no mercado produtos muito mais eficazes que a água oxigenada. Então, eu particularmente não passo, mas antigamente se usava muito, então por isso que tem essa cultura da água oxigenada. Hoje em dia, o produto que é mais utilizado é a clorexidina, tá? Que é o nome no princípio ativo? Isso, o princípio ativo de uma substância... Eu acho que tem. É porque o que acontece? A clorexidina, ela também é ótima. Ela tem um efeito antibacteriano maravilhoso. O problema é que você não pode usar por muito tempo. Então, se você coloca a clorexidina num enxaguatório bucal comum... Pôr muito, não pode pôr... A pessoa vai querer utilizar aquilo todos os dias. Aí você pode perguntar, por que eu não quero usar um produto que mata bactérias? Porque existem bactérias boas. Por incrível que pareça. Ok. Tá? Todo mundo toda a gente tem aí bactérias na boca. Isso não dá pra evitar. Okay. A questão é, imagina um comboio cheio de pessoas, mas está lotado, não cabe mais ninguém. E chega aí uma gangue de assaltantes que querem fazer mal. E eles querem entrar no comboio. Não dá pra entrar, tá cheio já o comboio. Exato. Quando você mata as bactérias ruins e boas, você deixa o comboio livre. E aí você tem aí bactérias ruins que vão que vão assumir o comboio, tá? Então, por isso que não é ideal ficar utilizando, por exemplo, antibióticos. Por que não se pode usar muitos antibióticos por um tempo? Você destrói sua flora intestinal e aí você tem outros problemas. Porque existem bactérias boas que ajudam na nossa digestão. Entende? Então, é importante a gente entender isso, que nem toda bactéria é má. Tá? A única bactéria que destrói o dente... E a Streptococcus mutans, que é a cárie.
Tá? As outras, elas podem até, mas elas não são nocivas para o nosso dente. Entende? Você consegue aí conviver passivamente com elas sem elas destruir aí o dente. Ok. Então a gente vai estar ali a tentar utilizar esses produtos, que é a clorexidina, em caso de cirurgia, que eu não quero que ocorra uma infecção. Ok. Em caso de uma doença periodontal intensa, em que eu estou a fazer o tratamento. Então, são pontuais. Eu vou estar a utilizar em determinados momentos. ser indicado por um dentista, Sempre. por um especialista. Alright. Sempre. Ou seja, eu não consigo ir à farmácia e digo, eu quero... A clorexidina você até consegue comprar, não precisa de Mas receita. não é recomendável. Não é Convém recomendado. ser um dentista saber. Isso. Porque senão tu vai... A moto se E aí também, automedicar, qual que é o problema da clorexidina? Se você usar por muito tempo, os seus dentes começam a ficar manchados. Tá? Ela tem uma ação aí, ela colore o esmalte do dente. Entende por que não pode também ser utilizado por muito tempo? Então é isso. Tudo na vida tem ali as suas vantagens e desvantagens. A gente tem que saber utilizar no momento certo.